Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. É o Salmo 119. É a palavra de quem crê e reconhece que a palavra de Deus nos exorta, nos ilumina, nos encaminha, nos educa. O Salmo 119 é, na verdade, um hino à palavra de Deus que educa a pessoa humana. A palavra de Deus tem um lugar central na fé da igreja. É a regra suprema de sua fé. Junto com a tradição, é a grande referência para a vida da igreja. Do Concílio Vaticano II, que foi um grande momento de renovação da igreja no século XX, o documento sobre a revelação divina, sobre a palavra de Deus, a constituição dogmática chamada Dei Verbum, começa com o início das palavras de São João, na primeira carta. Anunciamo-vos a vida eterna que estava junto do Pai e que nos apareceu. Anunciamo-vos o que vimos e ouvimos. A palavra que está escrita é a experiência, é o testemunho, é a revelação da experiência de Deus na vida da humanidade. É Deus mesmo que se revela na história humana. É a pessoa do crente que conta como experimentou Deus na sua vida. Durante o ano litúrgico, a igreja vai lendo a palavra de Deus. Cada cristão precisa ter a sua Bíblia, acompanhar as leituras, viver intensamente essa dinâmica da leitura orante da palavra de Deus. Mas acompanhando a liturgia, no ciclo de 3 anos, os textos centrais da Escritura, que dizem respeito à nossa fé, são lidos na liturgia da igreja. Assim a igreja divide em 3 anos essa leitura bíblica. O ano A, em que se lê particularmente o Evangelho de Mateus, o ano B, que se refere ao Evangelho de Marcos, no ano C, que se refere ao Evangelho de Lucas. O Evangelho de João é lido nas festas principais, particularmente no tempo pascal. Nos dias de semana também são lidos os textos bíblicos em 2 anos, nos anos pares, um grupo de textos, e outro grupo nos anos ímpares. Isso quer dizer que no ciclo de 3 anos, acompanhando as celebrações dominicais, você tem acesso às partes centrais da Escritura. Ou se acompanhar a celebração de todos os dias, fica mais ainda enriquecida a sua experiência e o seu conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus é proposta não somente para o conhecimento, mas para ser vivido, celebrado. Por isso, a igreja fala hoje da leitura orante da palavra de Deus. Ler em oração a palavra de Deus, para que Deus possa nos falar ao coração, possa nos ensinar, nos exortar, nos corrigir, nos educar. A leitura orante da palavra de Deus, que tem um termo técnico, Lectio Divina, se faz pelo menos em 3 momentos. No primeiro momento, em que se procura ler e compreender o texto. E depois, um segundo momento, em que se procura perceber a mensagem que o texto transmitia para aquela época e a mensagem que transmite para nós hoje. No terceiro momento, a oração, a contemplação desta palavra, a acolhida desta palavra na sua vida. Portanto, em 3 momentos, você lendo o texto faz a Lectio Divina. Abre a sua Bíblia, escolhe o texto, pode ser a leitura do dia ou qualquer outro. Primeiro procura compreender bem o que está escrito, depois perguntar qual é a mensagem desse texto para nós hoje ou para mim e contemplar, acolher e rezar essa palavra. Isso é a Lectio Divina. O programa de hoje está todo dedicado à palavra de Deus. É o tema de nossa reflexão. Com certeza você já ouviu falar da leitura orante da Bíblia. Há uma insistência muito grande hoje na igreja que a gente pratique essa leitura orante das Escrituras. Isto é, não apenas leia a Bíblia, mas reze a Bíblia. Tenha um encontro com Deus na leitura dos textos sagrados. Chama-se Lectio Divina. Não é uma coisa complicada, pelo contrário, é muito simples. O apóstolo Tiago, na sua carta, diz assim: aquele que considera atentamente a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo um ouvinte esquecido, antes praticando o que ela ordena, esse é bem-aventurado naquilo que faz. É que ele estava reclamando das pessoas que escutam a palavra de Deus e não a praticam, e elogiando quem procura entendê-la e praticá-la.
A leitura orante da Bíblia ajuda a assimilar a palavra, rezá-la e procurar colocá-la em prática. A recomendação da Igreja é que todo fiel católico leia e medite regularmente a palavra de Deus. No bate-papo de hoje, os 10 passos da leitura orante da Bíblia. A Léxio Divina está ao alcance de todos. Vamos cantar hoje Só o Teu Amor, meu Deus. Só o Teu amor, só o Teu amor, meu Deus, só o Teu amor. Vou explicar então a leitura orante da Bíblia. Preste atenção nos 10 passos. Se quiser mais detalhes, depois você me escreva. Lá vai. Primeiro passo, invocar o Espírito Santo. Segundo, ler lenta e atentamente o texto. Terceiro passo, recordar mentalmente o que se leu. Quarto, entender bem o sentido de cada frase. Quinto, pensar no que Deus está lhe dizendo com essa palavra. Sexto passo, lembrar-se de outros textos bíblicos semelhantes ao que você está meditando. Sétimo passo, ler de novo, rezando o texto e respondendo a Deus. Oitavo passo, formular um compromisso. Nono, rezar um salmo apropriado. Décimo, escolher uma frase do texto como resumo para memorizar. Está parecendo difícil? Pois não é. A gente começa procurando entender o texto. Depois medita sobre ele, reza com ele e tira uma lição de vida. Vamos explicar com calma. Comece invocando o Espírito Santo. Depois leia o texto escolhido. Pode ser uma leitura da liturgia do dia, uma passagem do Evangelho. Agora é sempre bom que seja um texto pequeno. Depois de uma leitura calma e atenta do texto, procure repassar mentalmente o que foi lido. Veja se você lembra de alguma coisa. Se não lembrar, volte a ler o texto. Depois vá lendo frase por frase e procurando entender o que elas estão dizendo. Nessa altura você já vai estar conhecendo bastante o texto. Então vai estar na hora de ligar o texto com a vida. A sua vida, a vida da sua família, da igreja, do mundo. Você se pergunta, o que é que Deus está me dizendo com essa palavra? Depois, veja se você lembra de outras passagens bíblicas parecidas com essa que você está meditando. Lembrou? Ótimo! Depois disso, você vai ler de novo o texto, o mesmo texto, mas lendo mais devagar, agora rezando o texto e falando com Deus. Você vai ver como o texto fica muito mais bonito. Com certeza vai dar para você tirar uma lição de vida, um compromisso. E se tiver tempo, escolher um salmo da Bíblia para terminar sua meditação rezando-o. E finalmente escolha uma frase do texto meditado para você decorar e repetir muitas vezes durante o dia. Pronto. É isso que é a Léxio Divina, a chamada leitura orante da Bíblia. Estava lá no meio da multidão quando Jesus abriu seu coração. Eu estava lá no meio da multidão quando Jesus abriu seu coração. Pobres é que são felizes, terão sempre o primeiro lugar. Felizes, 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 felizes. Os mansos é que são felizes, pois a terra de Deus vão herdar. São felizes. Eu estava lá no meio da multidão quando Jesus abriu seu coração. Eu estava lá no meio da multidão quando Jesus abriu
nos vai consolar. Felizes, 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 os puros é que são felizes, pois a Deus eles vão enxergar. São felizes. Eu estava lá no meio da multidão quando Jesus abriu o seu coração. Eu estava lá no meio da multidão quando Jesus abriu o seu coração. Felizes, 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 os dores da paz são felizes, serão filhos do Deus Rei da Paz. felizes, 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 Perseguidos é que são felizes, é a fé quem os vai sustentar. são felizes. Eu estava lá no meio da multidão quando Jesus abriu o seu coração. Eu estava lá no meio da multidão quando Jesus abriu o seu coração. Felizes, 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 felizes. felizes. Eis que faço novas todas as coisas. É uma palavra bíblica que ressoa desde o Antigo Testamento, lá no profeta Isaías, e que se renova de uma maneira muito particular no capítulo 21 do livro do Apocalipse. É tema de uma das minhas canções. Eis que faço novas todas as coisas. Finalmente, a promessa de Deus está sendo realizada. Está sendo realizada em Cristo. O Novo Testamento, de uma maneira especial, é a realização das promessas de Deus feitas ao povo eleito. A grande promessa foi da comunhão com a humanidade, da aliança, ser Deus para o povo, como o povo queria e devia ser o povo de Deus, pertencer a Deus. Eis que faço nova todas as coisas, fala da realização da obra de Deus, que é de renovação, de restauração, a obra da reconciliação. Quando é que Deus vai realizar essa promessa? Ele está realizando hoje. É hoje que Deus está fazendo novas todas as coisas. Veja você, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, em Jericó, e ele disse aquela palavra tão bonita, que estava arrependido, que queria renovar a própria vida e, portanto, mostrou a gratidão de acolher Jesus como vida nova na sua própria casa e na sua vida, Jesus saiu-se com uma palavra maravilhosa. Hoje entrou a salvação nesta casa. A obra de Deus é hoje, é agora que está acontecendo a grande obra redentora de Cristo. Você recorda que Jesus leu Isaías lá na sinagoga de sua cidadezinha, do seu povoado, que era Nazaré. Ele leu em Isaías: o Espírito do Senhor me ungiu para eu evangelizar os pobres, para abrir a vista aos cegos, e foi lendo o texto de Isaías 62. E quando ele foi comentar, entregou o livro, o rolo ao servente que guardou, e o povo se sentou, ele começou com essas palavras que admiraram as pessoas. Hoje se cumpriram estas palavras que vocês acabaram de ouvir. É hoje que está acontecendo a obra de Deus na sua vida. É hoje que Deus está renovando tudo, está restaurando a humanidade, está transformando corações de pedra em corações de carne.
a realidade que vai sendo mudada pela obra de Deus e pela nossa acolhida, pela nossa participação. Essa é a canção Eis que faço novas todas as coisas que eu quero cantar com você agora. Eis que faço novas todas as coisas, faço novas todas as coisas, novas todas as coisas, todas as coisas faço novas. Eis que faço novas todas as coisas, faço novas todas as coisas, novas todas as coisas, todas as coisas faço novas. Ele vai transformar nossas dores, nossas lágrimas vai enxugar, a justiça final vai vencer, só o bem a vitória terá. Vida, vida, vida que nasce do amor, derramada do alto da cruz. Vida, vida, vida que nasce do amor de quem ama Jesus. Eis que faço novas todas as coisas, faço novas todas as coisas, novas todas as coisas, todas as coisas faço novas. Eis que faço novas todas as coisas, faço novas todas as coisas, novas todas as coisas, todas as coisas faço novas. Não haverá nem mais pranto nem dor, e a morte não mais reinará. Alegria que nasce do amor, e a vida é quem vai triunfar. Vida, vida, vida que nasce do amor, derramada do alto da cruz. Vida, vida, vida que nasce do amor de quem ama Jesus. Eis que faço novas todas as coisas, faço novas todas as coisas, novas todas as coisas, todas as coisas faço novas. Eis que faço novas todas as coisas, faço novas todas as coisas, novas todas as coisas, todas as coisas faço novas. Todas as coisas faço novas. O programa de hoje esteve dedicado à Palavra de Deus. Como diz o Salmo 119, lâmpada para os meus passos é a Tua palavra, Senhor, luz para o meu caminho. É o reconhecimento de que a Palavra de Deus nos conduz, nos educa, nos abre ao sagrado, ao divino, à vida eterna. Eu expliquei a vocês que a Dei Verbum, aquele documento do Concílio Vaticano II sobre a revelação divina, se abre exatamente com essas palavras. Anunciamo-vos o que vimos e ouvimos. É a experiência de fé que ela está relatada. É Deus falando na nossa própria vida, na experiência do povo de Israel, no Antigo Testamento, das pequenas e novas comunidades do Novo Testamento, na igreja de hoje, e continua partilhando a palavra, especialmente na mesa da liturgia, em 3 anos seguidos, anos A, B e C, como expliquei a vocês, Mateus, Marcos, Lucas e João, lido durante todo o ano. Comentamos também sobre a leitura orante da Palavra de Deus. É preciso que você tome a sua Bíblia, leia regularmente e não faça apenas uma leitura para tomar conhecimento, mas para rezar, para entrar em comunhão com Deus, seguindo pelo menos 3 passos. Compreender o texto, lendo detidamente, depois procurar a mensagem do texto, meditá-la, rezar sobre ela e acolhê-la para vivê-la integralmente.
cantamos especialmente a canção Todas as Coisas, onde se fala que é hoje que Deus está realizando a grande obra da mudança do coração, das estruturas, do mundo. Todas as coisas estão sendo renovadas, restauradas em Cristo Jesus. Para você entrar em contato comigo, veja o nosso blog www.padrejoaocarlos.com. Para me acompanhar no Twitter, @padrejcarlos. Para pegar informações dos nossos shows, veja o telefone 81-9954-4603. Muito obrigado por sua audiência. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.